Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast do Cura-te. Eu sou a Nathalie Firmino. Eu sou Virgínia Pita para mais um episódio de autoconhecimento e cura interior. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre as terapias, né? As terapias alternativas, holísticas, vibracionais, energéticas, as ferramentas, como elas ajudam a destravar a nossa vida, né, Vi? Exato, Ná. Hoje a gente vai trabalhar essa abordagem para vocês começarem a ter um pouquinho mais de entendimento, quando vocês também forem à procura de um acompanhamento, de buscar uma ajuda, vocês já terem uma noção do que realmente vocês vão precisar e do que vocês vão escolher para poder trabalhar. Sim. E você já sentiu que está tudo bem por fora, mas dentro existe um cansaço, uma falta de energia? Já sentiu isso? Sim, uma desmotivação, né? Isso é muito comum quando a gente começa a ir à procura do que a gente realmente deseja e determina. Eu acho Sim. que eu diria, a descoberta, o começo do autoconhecimento é quando a gente chega nesse momento da vida da gente, né? Cansaço, desmotivado, parece que nada começa a dar mais certo, você não se encaixa mais com o padrão, você não se encaixa mais com um monte de situações, você começa a ver realmente a necessidade dessa busca desse autoconhecimento, né? Sim, é aquele vazio, né? Parece que tá faltando algo, né? O que que é essa sensação? É aquela desconexão com a mente, com o corpo e com o espírito, né? Então você fica ali sem energia, fica desvitalizado, né? E você não consegue se conectar com o seu propósito, com a sua essência, como a gente sempre traz aqui para vocês, né? E a maioria dos clientes, eles vêm procurar a gente quando já buscou de tudo, né? Já fez de tudo e sente que a vida não anda, que tá travado, que se empenha, já fez, né? Já correu atrás, já se motivou, já desanimou, e aí eles vêm, né? Com a terapia holística, né? Eles vêm entender um pouquinho o que seria a terapia holística, se é uma coisa meia mágica, se é algo espiritual. E, na verdade, não é nada disso, né? Então, a terapia energética, a terapia vibracional, você vai cuidar do cliente com o todo. A gente vai trabalhar o energético. Nós vamos trabalhar também as emoções, nós vamos trabalhar também a parte espiritual. Porque a parte energética, onde está ali tudo acumulado, aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu, aquilo que você está vibrando. E se você está ali muito travado de energias densas, sofrimento, angústia, ansiedade, doenças, tudo vai parar na sua vida. Você já percebeu que sempre quando você está com um problema na sua vida, ou alguma área da sua vida você ainda não conseguiu preencher, então a mente ela vai tentar resolver, né, essas travas, né, esse cansaço, essa falta de energia. Mas isso está num nível mais profundo, no nível energético, vibracional, né, que é onde entram as terapias holísticas para poder ajudar, né, nesse desbloqueio. Exato, né? É muito importante a gente sempre trazer essa lucidez, né, para o nosso cliente. Quando a gente fala de terapia vibracional, terapia energética, terapia holística, a gente está falando de um todo. O indivíduo ele é um todo, que nem quando a pessoa chega no consultório para começar uma terapia conosco, né, ela vem com um problema financeiro. Mas se a gente também não abordar a parte emocional, a parte de relacionamento, a parte de saúde, não vai só resolver a parte financeira. Tudo se complementa, é tudo uma junção. A gente costuma falar sempre aqui que a gente faz uma terapia de alta performance. Por quê? Porque você vê o indivíduo, ele num todo, e ele vai marcar a sessão, ele vai, chega e fala, hoje, Vina, eu não tenho tanta coisa para falar. Você puxa um fio, aquele fio de falar surge, porque você tem sim as coisas a serem trabalhadas semanalmente, quinzenalmente, dependendo da necessidade de cada cliente. Mas o que a gente vê dentro? Nós somos indivíduos que precisamos ser trabalhados o tempo todo. E é realmente no momento da dor, é muito difícil uma pessoa vir em busca do autoconhecimento, em busca de algo que ela precisa, se não seja pela dor. Porque a Sim. dor é que traz realmente esse desconforto, que é essa lucidez que é tanto físico, quanto energético, quanto espiritual. É uma forma sábia que a natureza tem de estar demonstrando para a gente, olha, alguma coisa não está
funcionando. Funcionando. E aí esse desconforto vai gerando. E aí a pessoa chega, o cliente chega pra gente com a queixa, né? Com a dor, e a partir daí a gente vai fazer essa análise para descobrir exatamente esse lugar. Mas qualquer lugar que seja, que é muito importante ser colocado aqui, é o lugar que você está. Então, a partir do momento que esse incômodo, que essa dor já está te gerando esse desconforto, quer dizer que você não cabe mais lá. Sim, e a maioria das pessoas, elas não vêm buscar a cura, né? Eles vêm buscar o alívio daquele momento que ela está passando. Uma solução. É uma solução. Ou ela quer encontrar um parceiro, um relacionamento saudável, né? Ou ela quer uma resolução para a vida financeira dela, ou ela quer se curar de uma doença, né? Ou ela quer ser aceita pela mãe, pelo pai. Então, ela nunca vem para se autoconhecer, para entender da onde ali está causando a dor, a raiz, né? Ela sempre quer o alívio imediato, né? Então, é aquela coisa, ela começa a sessão, ela faz 1, 2, 3 sessões, para. Né? E não se aprofunda no autoconhecimento de entender de onde que está vindo isso. Sim. Será que é uma ressonância de um DNA meu, que tem a minha ancestralidade? Será que são as minhas crenças que eu adquiri, né, na minha infância ou agora na vida adulta? Será que são... eu estou precisando de uma limpeza energética, que eu estou... Meus pensamentos, o meu sentimento está muito negativo, eu estou muito sobrecarregado. Então, ela não dá oportunidade para essa investigação, né? Ela quer o tempo todo sempre uma solução muito rápida. Sim. E a terapia energética, ela faz toda essa investigação. Ela vai desde o campo energético, espiritual, mental e emocional. Ela vai equilibrar, ela vai limpar, ela vai destravar, né? Ela vai deixar a energia vital fluir novamente na sua vida, retirando todos os traumas, retirando as crenças negativas que te procrastinam, né? Então, a maioria das pessoas estão ansiosas, estão com síndrome do pânico, estão estressadas, estão doentes emocionalmente, porque elas estão paralisadas na dor delas. Elas estão ali cada vez mais enterradas, paralisadas nesse cenário de dor, né? E ela fica lá e ela não consegue sair daquilo. Por mais que ela fale, eu já perdoei, eu já virei a página. Mas quando a gente começa a falar, a perguntar, a questionar na terapia, ela volta para aquele cenário e ela toma consciência que ela está ali ainda paralisada. Exatamente. Né? Ela está no presente, mas ela está o tempo inteiro ali revivendo o passado dela com as dores, com os traumas, né? Com toda essa bagagem que a gente traz de DNA também, né? Porque no nosso DNA, a gente tem lá 5 gerações que passam perante a nossa vida e a gente traz ali de 100 a 200 anos de história desse DNA. Esse DNA, ele tá ali com a gente, não tem como. E muitas vezes o que tá tomando conta do nosso ego, da nossa essência, é o nosso DNA. Sim. Então, por isso que a gente fala muito, o espírito, ele precisa tomar consciência de tudo que está acontecendo. Tá repetindo o padrão? Você tá vendo que você tá repetindo o padrão? Ou você tá vendo que você não está feliz? Tem alguma coisa errada? Você está conectada ao seu DNA. Dá uma perguntada. Quem viveu, quem passou por isso na minha história, né? Exato. Dos meus ancestrais. Exato, porque é muito importante. O que a gente sempre tem que saber da terapia energética, da terapia holística? O que acontece? A gente vai, na verdade, ver e curar o sintoma. A gente vai lá, a gente vai buscar, vai entender o que está acontecendo, para depois vir a cura. As terapias convencionais, elas vão abranger aquela situação, porque não vai buscar fundo no indivíduo como ele realmente é. O que você acabou de falar, não dá para ser um tratamento igual para todo mundo, não. Um aconselhamento igual para todo mundo. O que é bom para você, talvez não é bom para mim. Exatamente, porque de repente o meu problema seja realmente ancestral. E se eu não curar isso, eu vou levar para as próximas gerações, para os meus filhos, para os meus netos, e eu vou sangrar em cima de inocentes que não fizeram nem parte desse processo de dor. Sim. Então, o autoconhecimento traz muito o quê? Traz muito um resgate para dentro de você. E quanto mais você se autoconhece, pessoal, mais você se valida,
mais você se ama, mais você arranja tempo para você, mais não você aprende a dizer se libertando. É maravilhoso. Menos julgamento você cria dentro do seu interior. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você acaba se tornando uma pessoa, um indivíduo único e de bem com você mesmo. Sim. Que é o que todos nós devemos ter. Para quê? Para que a gente não projete em cima do outro situações, dores, expectativas que talvez nem ele tenha responsabilidade e nem consiga. Isso a gente vê muito em terapia, no consultório, quando o cliente está lá. A busca dele até o entendimento, a culpa é do outro. Exatamente. É totalmente gerada do outro. O outro me fez, eu tô vindo porque meu marido não me entende. Claro que a gente está vivendo um mundo, a gente vive numa sociedade, né? A gente não vive isolado numa ilha. Então, a gente precisa estar tendo, sim, uma troca, né? Uma via de mão dupla. Mas eu não posso responsabilizar o outro do que eu sinto e nem da forma que eu preciso para ser feliz que ele tenha que fazê-la. Sim. Não pode ser assim. Senão a gente não vai ser feliz nunca e com ninguém. Quando você fala assim, não ser feliz nunca, a gente vê muito a pessoa dizendo assim, eu tenho tudo, mas não consigo ser feliz, né? Então, você pode ter uma vida maravilhosa e você sente aquele vazio, parece que tá faltando algo. O que é isso? A pessoa, ela não tá no propósito dela. Ela tá vivendo uma vida que não é dela, que a gente cai também de novo nessa questão de ancestralidade. Então, é muito importante você investigar na tua família quem que vivenciou isso, né? Quem viveu assim, né? E tentar buscar o seu propósito, né? Se encaixar naquilo que te faz feliz. Sim. Buscar essa felicidade realmente. Porque as pessoas, elas confundem muito de felicidade com vida financeira próspera, né? Claro, tudo isso faz parte, né? Mas esse vazio, ele precisa ser preenchido pelo aquilo que você veio fazer realmente, pelos seus talentos. Sim. Imagina você podendo proporcionar melhoras no planeta Terra, ajudar pessoas, ou pelo seu trabalho, pelo seu esforço, fazer valer algo, né? Fazer Exato. Valer a pena, né? Isso é muito... A gente, às vezes, esquece disso, né? De usar os nossos talentos, né? De colocar a nossa energia. Às vezes, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer só pelo dinheiro. Exato. Né? Supérfluos. E, na verdade, além de tudo isso que você colocou, uma coisa muito importante. Quanto mais fora do meu propósito e quanto mais fora de mim eu tiver, mais perdida eu vou estar. Então, mais eu vou me comparar ao outro. Olha a dor do sofrimento, que é hoje o que a gente mais vê na rede social. As pessoas não estão felizes porque elas estão o tempo inteiro se comparando ao outro. Porque o outro faz muito isso. Porque o outro tem esse carro. Porque o outro tem uma relação maravilhosa. E aí eu vou gerando uma carência tão grande que o quê? Tudo que eu tenho não me basta. E aí eu começo a querer me pôr no lugar de outra pessoa, que não compete ao meu lugar também. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro alinhado com a gente. Claro que não é fácil, por isso a importância da terapia, de um bom profissional. Eu consigo sozinho. Não, a gente não consegue sozinho. É o que a gente sempre fala aqui para vocês. Eu vejo pessoas também no consultório. Eu quero emagrecer e estou na dieta. Gente, se você tem um problema hormonal, se você tem um problema já genético, você não vai conseguir emagrecer sozinho, bem, com saúde, se apoiando, tendo tudo o que você quer, você vai sofrer. Então, não é melhor você procurar um profissional e fazer tudo certinho, porque o emagrecimento vai acontecer naturalmente? Sim. E terapia é a mesma coisa. Sim, e todos esses padrões que você está falando, isso gera uma frustração. Muita. A frustração, ela vai te trazer muitos sentimentos muito denso, né? Então, o teu campo energético já vai ficar bloqueado, já vai ficar carregado. E isso vai te trazer miasmas, parasitas, e eles vão se alimentando de todo esse dejeto de lixo emocional negativo. Exatamente. Né? Então, na terapia, por que serve a terapia? Para você descarregar tudo Exatamente. isso, para você tomar consciência do estado que você tá, né? Para você tomar consciência, olha como você está. Então, na terapia, você consegue ver em que lugar você está se colocando. Exatamente. Né? E fazer essa limpeza, fazer esse trabalho. Por isso que é muito legal as ferramentas de limpeza energética, tá? Despolarização de trauma, a TDR, que ela também ela é uma regressão, onde ela vai limpando
todos esses Exatamente. sentimentos, toda essa vibração negativa que Exatamente. faz com que a sua energia vital volte a fluir, para que você não adoeça, né? Exatamente. As doenças físicas, né? Elas estão São conectadas. psicossomáticas. Exatamente. Então, elas estão conectadas com as nossas emoções. Exatamente. E esse campo energético acumulado de tristeza, raiva, depressão, ansiedade, essa comparação o tempo inteiro, tudo isso vai bloquear a sua vida. E tira a sua paz. Então, a gente trabalha com os banhos energéticos, que ajuda muito. Sim. Abre o campo áurico, tira essa limitação de carga, de vibração que você está sentindo. Os florais, a radiestesia, tudo isso que a gente usa de ferramenta vai ajudando o quê? A gente conseguir trabalhar a ansiedade, a sobrecarga, tudo isso que também vem vindo junto com esse processo de dor. Sim, e que ajuda muito, né? As pessoas às vezes acham, falam assim, isso é coisa de macumba, isso é coisa de magia. Não, gente, isso é algo terapêutico que a ciência alivia. já explica. A ciência já fala, A né? própria USP fala a respeito, como ciência, que a gente está falando aqui agora para vocês, é artigo, já está em estudos. Médicos hoje trabalham com integração. É maravilhoso isso. Você procura uma médica para fazer um acompanhamento hormonal, ela vai também te olhar dessa parte, se ela tem essa visão energética da situação. A ciência está aí e está demonstrando. O corpo físico trabalha e caminha junto com o emocional e com o espiritual. E com o energético também, né? Exato. Então, se você faz esse combo, né, de trabalho, você vai no especialista para você medicar a parte física, Isso. Você vai na parte energética terapêutica, você vai na parte psíquica, na parte espiritual. Tudo isso vai te ajudar, vai destravar aquilo que parece que não anda, que não acontece na sua vida. Exatamente. Né? A psicanálise, a psicoterapia vibracional, a própria terapia em si, tudo isso. O Theta Healing, a numerologia, a astrologia, eles trazem um autoconhecimento sobre você. Exatamente. Que às vezes a gente acha que a gente se conhece. Exatamente. Mas quando você faz uma leitura do seu mapa, parece que você se conhece muito mais, né? E você consegue enxergar os seus talentos, que às vezes você ali acha que não é um talento. Exatamente. Né? Eu gosto muito, quando a gente fala de tudo isso, de usar a gente de exemplo. A gente está aqui como um profissional qualificado porque a gente já passou por essa situação. Porque a gente também já sofreu a dor, a gente também já fez o comparativo, a gente também já teve fora do nosso propósito. E a gente usa tudo isso porque serviu para nós. Funcionou. Eu uso muito. Eu também. Né? Quando eu comecei a estudar, é porque eu estava num momento muito difícil, e aí eu usei todas essas terapias que hoje eu uso em sessão, foi porque eu usei em mim e deu certo. Exatamente. A minha descoberta também foi assim, eu tive um problema seríssimo renal, por carregar muita mágoa, muito rancor, por não saber entender as pessoas, por não respeitar cada um como era muito difícil. Então, para mim, era mais fácil o quê? Eu aniquilar tudo aquilo e lidar com aquela dor daquele tamanho gerando. Depois de muitos processos de crise de cólica renal, muita dor, muita tristeza, eu fui em busca de uma cura e eu descobri que eu conseguia agir dessa forma. E eu falei, poxa, se funcionou para mim, eu vou estudar para poder trazer esse esclarecimento para as pessoas. E a partir de eu conseguir me curar, e hoje as pessoas que me conhecem, eu acho que vai para o 5º, 6º ano, que eu não tenho uma crise de cólica renal. Eu tinha 2, 3 por ano. E só quem tem uma crise de cólica renal sabe o nível da dor. E o pior, né? Quando você não tem um autoconhecimento, você acha que você está prejudicando o outro ou que o outro vai te notar, mas não é, você está gerando mal para você mesmo, porque essa dor, esse desconhecido, te coloca dentro de um lugar que não é o lugar que você quer. Não é o lugar que você quer nem de fala e nem estar. E aí vai tudo atrapalhando sua vida. E aí você começa a se entender, começa a se respeitar, começa a se valorizar, começa a se curar. E aí vai tudo começando a acontecer, as portas vão se abrindo, as pessoas certas vão chegando. E aí você fala, foi sorte. Não, não é sorte. Claro que a sorte também faz um processo disso, que a gente pode falar num outro capítulo para vocês. A ancestralidade e da onde eu venho com a responsabilidade já de
quem se curou ajuda muito também no meu processo. Sim. Ajuda muito. Então, a partir do momento que eu também fui buscar isso inconsciente, me curei e hoje eu tenho a consciência, eu também estou abrindo portas para os meus filhos, você para os seus filhos, para os meus netos, para os seus netos. Claro. Porque tudo isso facilita oportunidades. Sim, e a ancestralidade, ela também não tem só coisas ruins, né? Ela tem jeito coisas nenhum. boas. Então, por isso que a gente tem que trazer essa consciência da nossa ancestralidade, do que a gente pode usar ao nosso favor. E aquilo que a gente viu que deu errado, tentar não repetir o padrão, fazer diferente, né? E a gente acredita que força, é muito engraçado esse padrão e essa forma que a gente tem de pensar. Força é eu dar conta de tudo, não é verdade. Não é verdade. Força é olhar para dentro de mim e reconhecer Isso, seus totalmente os meus limites. Reconhecer totalmente até onde eu posso chegar. Força é eu pedir ajuda, é eu ter parceria, é eu dividir tudo que eu tenho que ser e crescer. Força é sobre isso. Força é eu conseguir olhar para o outro e falar, nossa, até aqui é o meu pedaço. A partir daqui, ele consegue fazer muito bem, consegue fazer até melhor e tá tudo bem. E que bom que ele vai fazer. Sim, exatamente. Quando você fala sobre você, eu lembro também que quando eu prometi que eu ia ajudar pessoas, foi quando eu tive depressão pós-parto, né? Que eu me vi numa cama com uma criança de 2, 3 meses, né? Na época, a minha cabeça não parava de pensar, mas o meu corpo não reagia. Por quê? Porque acho que naquele momento, sim, tinha ali uma parte química, emocional. Mas tinha aqui também uma personalidade que precisava ser ajustada, que não conseguia pedir ajuda para ninguém, que queria dar conta de tudo, né? Então, quando eu comecei no meu processo, eu comecei a entender, como você acabou de falar, né? Que dor não é força, poder, autoridade, né? Isso acabava me sobrecarregando, né? Ao invés de me dar tudo isso, né? Então, isso era muito sofrido para mim. Então, quando eu entrei nesse processo, eu prometi, falei, eu vou me curar. E quando eu me curar, eu vou ajudar pessoas. E foi através da terapia energética, através do Theta Healing, dos cristais, dos óleos essenciais. Claro, eu tive que tomar um remédio, né, para ajudar a parte química. Sim, tomei durante 1 ano, mas depois eu dei continuidade com as terapias para mudar, eu consegui me conhecer melhor, né? Me modular, entender que não dá para carregar o mundo nas costas, né? Que eu preciso dividir, né? Então, eu sou filha única, então filha única, eu cresci e aprendi que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, e na verdade não é assim, você tem que pedir ajuda, né? Então, quando você aprende que tá tudo bem você pedir ajuda, é libertador. É libertador, eu posso falar isso também. Eu também venho de uma história dessa, sempre muito independente, sempre muito forte, tanto que, olha, uma coisa incrível, né? Todo o meu processo de dor hoje, com a consciência que eu tenho, é resistência. Hoje eu não deixo mais uma dor chegar no extremo, porque antigamente eu achava que a dor tinha que chegar no extremo por força. Olha que falta de conhecimento, né? Então, eu chegava no extremo de qualquer dor do meu corpo para me medicar, para procurar ajuda. Hoje eu nem quero dor, hoje eu nem tomo nada, hoje eu busco autoconhecimento, hoje eu faço uma suplementação. Vai buscar na raiz, o porquê que eu tô sentindo essa dor, da onde vem. Exatamente, hoje eu treino com prazer para mim ter qualidade de vida, amarrar meu sapato, ter minha independência. Sim. É tudo isso, porque a gente começa a perceber o quê? Que a dor não é significado de força, que eu dar conta de tudo não é significado de poder, de empoderamento, não é. Pelo contrário, é algo que eu estou escondendo dentro de mim que eu não quero mostrar, que não é sobre uma fraqueza. Pelo contrário, é sobre eu ainda não me enxergar. Sim. E aí, teve um dia que eu tava conversando com algumas pessoas e essa pessoa me perguntou, qual foi a coisa mais difícil que você fez na sua vida? Eu nunca mais me esqueço dessa conversa. E foi o que eu disse para essa pessoa, foi pedir ajuda. Sim. Hoje eu faço isso naturalmente, hoje eu delego, eu peço, quem realmente tem capacidade e faz melhor, eu aceito e eu quero mesmo que faça, mesmo eu aprendendo, olha, pode ser dividido, pode, tá tudo bem. E eu continuo me considerando uma pessoa forte, resistente aos meus desafios, mas conhecendo o meu limite.
Porque se eu não conheço o meu limite, eu vou ao extremo. E o extremo não é bom para nada, Ná. Sim. Nada. E buscar ajuda, eu acho que é um ato de coragem, Muita né? coragem, muita coragem. E aí é que entrou um ponto muito importante que você falou. Quando eu entro na terapia, quando eu olho no olho desse terapeuta, que vai ser o meu espelho, que a partir daquele momento ele vai me mostrar a minha fragilidade, a minha força, meus desafios e tudo que eu tenho, as minhas qualidades, tudo que eu tenho que ali absorver, aprender, abandonar, vai ser o meu processo maior de coragem. Porque eu vou estar olhando para dentro de mim e reconhecendo, mas também é libertador. Tanto que quem começa não para mais. Se descobre, se aceita, a relação melhora, você muda as pessoas à sua volta porque você muda a forma que você se posiciona. E a energia também muda, né? Exatamente. Tudo vibra energia, conforme aquilo que você está posicionamento. sentindo, né? A seu respeito, né? Aquilo que você... como você se vê, né? Exatamente. E isso vai mudando. E aí você não participa mais de grupos tóxicos, de relações tóxicas. Você não tem mais que nada, nem que conviver com mais ninguém, nada. Você vai onde você quer. Convite não vira intimação. Então, você vai aonde você quer. Você não tem que dizer sim para tudo, para caber, né? Nos grupos de relacionamentos, para nas ser pessoas, aceita. nos convites, para ser aceita. Olha, tudo isso. O autoconhecimento te liberta de tudo isso. Liberta, é transformador. E a terapia vibracional, holística, energética, ela vem trazer essa qualidade. E é a nova descoberta do momento. Eu acho que é a nova descoberta até da década. Sim. Porque antigamente, o que era status? Era um carro, era casa própria, era dinheiro. Hoje, sabe o que é status? Que a gente vai falar aqui para vocês? É paz, equilíbrio, serenidade, saúde, conforto. E você só tem tudo isso quando você está alinhado com você. Sim, é você olhar para dentro e se conectar com a sua sabedoria divina para te trazer tudo isso, né? Para olhar para tudo isso, porque a maioria das pessoas não olham para isso, elas olham para o outro lado que você acabou de falar, que é o carro, a casa própria, status, dinheiro, né? Tudo isso é maravilhoso, é bênção na nossa vida, mas tem que ter também esse equilíbrio, né? Sim. De você ter essa paz, né? De você tá bem com você, de você tá preenchido, né, de você. Por isso é que há muito tempo, agora já não, mas há muito tempo atrás, as pessoas tinham a crença de que dinheiro não era bom. Porque as pessoas só focavam nisso. Sim. Agora, quando você foca em qualidade de vida, em amor próprio, em respeito, em pertencimento, em empoderamento, junto com a situação financeira, aí você engloba tudo isso. Porque aí o que o dinheiro te traz? O dinheiro te traz conforto, te traz o que você pode oferecer para você e para as pessoas que você ama, te traz uma instabilidade, mas não é a prioridade. A prioridade continua sendo você cuidar de você. Sim, e eu acho que a gente tem muito essa crença, né, de que o dinheiro é a raiz de todo mal, né, de que o dinheiro não atrai felicidade. A gente já tem essas crenças, né, e isso traz muita escassez na nossa vida financeira. E a maioria das pessoas também, elas vão muito pro dinheiro profano, né, quando fala assim, eu quero enriquecer, né? Eu quero ter dinheiro, eu quero ser milionário. Não tem muito disso. Tem. Vai fazendo coisas erradas. A qualquer preço, a qualquer preço. Custo. Então, eu acho que isso também a gente tem que pensar um pouquinho, né? Tem que ter um propósito, esse dinheiro que tá vindo. Que as pessoas, elas acreditam muito que para ela ser próspera, ela vai ter que fazer alguma coisa errada. Ela vai ter que cometer uma ação errada, fazer algum mal, roubar. A gente ouve muito assim, a pessoa tá rica, mas tá fazendo alguma coisa errada, não é? Exatamente. Isso é muito importante porque também, eu também vejo dessa forma. As pessoas buscam a riqueza, buscam ter uma condição financeira, mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos particular, não é por isso que tem esse tabu tão difícil do dinheiro, porque no fundo não é o dinheiro, é o poder. O dinheiro te traz a facilitação de você ser respeitado e de você achar que você tendo dinheiro, você pode fazer o que você quer. Exatamente. E aí, quando você conhece pessoas como essa validação que você está acabando de falar agora, que não se vendem, que se põem no seu lugar, que vão em busca do seu propósito e que o dinheiro acaba vindo como merecimento de uma troca, você já não cabe mais nesse lugar.
É o que eu sempre falo para algumas pessoas quando também estão em consultório. Ai, reclamando da vida profissional, reclamando da vida financeira, porque também, pessoal, tudo tem um tempo, tá? Você vai lá e planta, não é amanhã que a árvore vai crescer e já vai dar as maçãs. Não. Tem um tempo. E as pessoas não têm esse tempo. E elas acabam confundindo, porque, de novo, elas estão no comparativo. Aí eu pego e pergunto para essa pessoa no consultório, cara a cara. Você teria coragem de a qualquer custo chegar aonde você quer? Passando por cima dos seus valores, seu princípio, enganando, matando, roubando, vendendo coisa errada? Ah, não. Então aguarda teu momento. Porque a gente não sabe a história do outro. A gente não sabe o que o outro fez e o preço disso. E também não estamos aqui para julgar nada disso, porque cada um está no seu nível, cada um está aqui com um propósito. Então, tem sim pessoas, espíritos que vêm para esse trabalho, tem outros que já vêm mais evoluídos e vêm buscando a autoconsciência e está tudo bem. Sim. Mas aí é você não ter o comparativo. Exatamente. Você não abdicar de uma família, de você ter uma educação, de você colocar os teus filhos nessa realidade, de você não se sujeitar a nada disso, porque você realmente quer ter uma vida digna aos teus olhos. Sim. Acho que é você cultivar os seus princípios, né? Muito importante. Que hoje em dia a gente vê muito a falta disso, né? Muito triste. Eu sempre paro e penso quando acontece alguma situação que eu me posiciono. E, de alguma forma, mesmo a gente tendo autoconhecimento, as pessoas à volta, de vez em quando, não entendem. E vem um julgamento. E você tem que olhar para dentro de você e falar, será que eu estou fazendo certo? Aí vocês sabem o que eu paro e penso? Se as pessoas que eu amo estivessem aqui agora, estivessem vendo eu tendo esse comportamento, concordariam? Os que estão aqui agora e os que já partiram? Não. Então, eu estou no caminho certo. Então, eu estou fazendo a coisa certa. Se eu não estou abdicando dos meus princípios, dos meus valores e da minha educação, eu estou no caminho certo. Com certeza. Se não for vergonhoso, se eu não estiver fazendo nada que pese, porque o outro nunca vai saber, mas eu sei o que eu fiz e até onde eu cheguei e por quê. Sim, muito bom. Então, se você está precisando de ajuda, está precisando de terapia, queria dizer para você que você não está sozinho, tá? Então, dê o primeiro passo de não se deixar continuar aonde você está, aí travado, paralisado, né? Então, vai buscar ajuda. Nós temos a terapia vibracional, nós temos a energética, nós temos a psicanálise, né? Nós temos as técnicas. Tudo isso você encontra no Cura-te, né? @Cura-te Terapias. Isso. A gente também agora está trabalhando com toda a parte de análise comportamental. Também, mapeamento, astrologia, numerologia. Exatamente, englobando tudo o quê? O teu autoconhecimento. Ai, Vina, como é que eu vou saber o que é melhor para mim? Só a gente chamar lá no direct, só chamar a gente lá no direct e explicar pra gente o que está acontecendo. E até o próximo programa. Esperamos vocês. Isso, com mais autoconhecimento, para a gente estar sempre buscando o nosso melhor. Até lá! Até lá!